costumo dizer que muros, urros, burros, músculos e máculas fazem parte de uma ilusão, de força que não existe. Nem o urro é poderoso, porque a poesia, a música, é muito mais forte do que um canhão. Eu digo que o canhão fala tão alto que não se pode ouvir, não se faz ouvir. Então o muro é uma grande ilusão passageira de concreto e arame farpado. Se a tentativa é obstacularizar a pessoa de pensar e de ver, não consegue. Porque o pensamento não se submete a limites. E a visão, nós não enxergamos o mundo até os limites da visão, mas do pensamento. O poderoso Muro de Berlim, poderoso entre aspas, né, era chamado de o pavoroso Mauer pelos berlinenses. O pavoroso muro. Ele é uma expressão material do que estava acontecendo no momento. Um mundo bipolarizado, dividido entre soviéticos e americanos. É uma expressão da divisão, ele simboliza como nenhum outro evento a Guerra Fria, que é esse confronto não direto ocorrido entre essas potências depois da guerra, e ele divide Berlim, só que ele divide Berlim no que há de mais belo na cidade, o seu cidadão. Ele não permite que o cidadão berlinense da Berlim socialista migre em direção aos seus sonhos. Quais? Os sonhos de consumo que a grande mídia, a grande fábrica da propaganda capitalista estava fazendo naquela época. Época dos carrões, do liquidificador, da enceradeira, da geladeira, do rádio transistorizado, né, de Hollywood mostrando os supermercados. Se por um lado a mídia capitalista atrai a partir disso, a mídia socialista querendo mostrar o Sputnik, a corrida espacial, os mísseis em riste apontados para o mundo inteiro, resolveram mostrar o poder fazendo um muro, que não mostra poder algum, tanto que ruiu. O Muro de Berlim, ele é um escândalo. É exatamente como o ponto final na Segunda Guerra Mundial. O ponto final da Segunda Guerra Mundial não existiu. A Segunda Guerra Mundial foi incinerada pelas duas únicas explosões atômicas de fato. Só que ela foi contra a humanidade inteira, né? Porque gerou a era atômica e também porque incinerou, né, transformou em cinzas, não somente pessoas, mas ideias e, sobretudo, esperanças. A República Federal da Alemanha, que é a parte de Berlim ocidental, ela está dentro da parte oriental soviética da Alemanha. Então, na medida que um muro circula toda essa região, nós vamos ter a Berlim pró-ocidente ilhada por uma muralha que chega a 4 metros de altura em algumas partes. Isso é uma agressão a ponto de tanques de guerra. Eles ficaram em prontidão para um confronto, que graças a Deus não ocorreu. Depois de 28 anos, as ideias e o concreto que sustentavam o Muro de Berlim ruíram. Nos anos 80, todas as justificativas, né, que não existiam, mas todos os argumentos ideológicos que montaram o muro começaram a ruir. Pressões populares impressionantes, não na Alemanha, mas em todo o bloco socialista, chegaram a um ponto tal que quando Mikhail Gorbachev, que deveria ser mais qualificado pelos historiadores como um dos mais importantes líderes da história recente, quando Gorbachev chega, né, ele começa a fornecer para as pressões populares uma resposta completamente contrária às antigas respostas do stalinismo. Ele faz concessões ao invés de colocar tanques de guerra na rua. Na medida em que ele faz isso, ele desengessa o modelo soviético, que então deixa de existir. Desengessando esse modelo soviético, ele tira também o sustentáculo do muro. O muro perde a sua razão principal. Logo, a partir da glasnost, né, que é a transparência política, e a perestroika, que é a transparência, a transformação, a reestruturação econômica, isso faz com que
Uma noite de 9 de novembro de 1989, esse muro torna-se obsoleto e vira ao redor dele, em cima dele, uma grande festa. Essa festa traz uma lição muito importante para a história, talvez uma das mais importantes dos últimos 100 anos. Uma nação se faz forte pelos muros que derruba e se constrói por sobre as vidas que poupa, não pelas vidas que destrói. Não dominamos o que cercamos de muralhas, mas o que permanece conosco ao derrubarem-se todas as cercas. De um muro que dividiu Berlim, destruiu sonhos e separou um povo. Eu costumo dizer que muros, urros, burros, músculos... A cidade sofreu mais um golpe. A construção de um muro que dividiu Berlim, destruiu sonhos e separou um povo. Eu costumo dizer que muros, urros, burros, músculos e máculas fazem parte de uma ilusão, de força que não existe. Nem o urro é poderoso, porque a poesia, a música, é muito mais forte do que um canhão. Eu digo que o canhão fala tão alto que não se pode ouvir, não se faz ouvir. Então o muro é uma grande ilusão passageira de concreto e arame farpado. Se a tentativa é obstacularizar a pessoa de pensar e de ver, não consegue. Porque o pensamento não se submete a limites. E a visão, não enxergamos o mundo até os limites da visão, mas do pensamento. O poderoso muro de Berlim, poderoso entre aspas, né, era chamado de o pavoroso Mauer pelos berlinenses. O pavoroso muro. Ele é uma expressão material do que estava acontecendo no momento. Um mundo bipolarizado, dividido entre soviéticos e americanos. É uma expressão da divisão, ele simboliza como nenhum outro evento a Guerra Fria, que é esse confronto não direto ocorrido entre essas potências depois da guerra, e ele divide Berlim, só que ele divide Berlim no que há de mais belo na cidade, o seu cidadão. Ele não permite que o cidadão berlinense da Berlim socialista migre em direção aos seus sonhos. Quais? Os sonhos de consumo que a grande mídia, a grande fábrica da propaganda capitalista estava fazendo naquela época. Época dos carrões, do liquidificador, da enceradeira, da geladeira, do rádio transistorizado, né, de Hollywood mostrando os supermercados. Se por um lado a mídia capitalista atrai a partir disso, a mídia socialista querendo mostrar o Sputnik, a corrida espacial, os mísseis em riste apontados para o mundo inteiro, resolveram mostrar o poder fazendo um muro, que não mostra poder algum, tanto que ruiu. O muro de Berlim, ele é um escândalo. É exatamente como o ponto final na Segunda Guerra Mundial. O ponto final da Segunda Guerra Mundial não existiu. A Segunda Guerra Mundial foi incinerada pelas duas únicas explosões atômicas de fato. Só que ela foi contra a humanidade inteira, né? Porque gerou a era atômica e também porque incinerou, né, transformou em cinzas, não somente pessoas, mas ideias e, sobretudo, esperanças. A República Federal da Alemanha, que é a parte de Berlim ocidental, ela está dentro da parte oriental soviética da Alemanha. Então, na medida que um muro circula toda essa região, nós vamos ter a Berlim pró-ocidente ilhada por uma muralha que chega a 4 metros de altura em algumas partes. Isso é uma agressão a ponto de tanques de guerra. Eles ficaram em prontidão para um confronto, que graças a Deus não ocorreu. Depois de 28 anos, as ideias e o concreto que sustentavam o Muro de Berlim ruíram. Nos anos 80, todas as justificativas, né, que não existiam, mas todos os argumentos ideológicos que montaram o muro começaram a ruir.
pressões populares impressionantes, não na Alemanha, mas em todo o bloco socialista, chegaram a um ponto tal que quando Mikhail Gorbachev, que deveria ser mais qualificado pelos historiadores como um dos mais importantes líderes da história recente, quando Gorbachev chega, né, ele começa a fornecer para as pressões populares uma resposta completamente contrária às antigas respostas do stalinismo. Ele faz concessões ao invés de colocar tanques de guerra na rua. Na medida em que ele faz isso, ele desengessa o modelo soviético, que então deixa de existir. Desengessando esse modelo soviético, ele tira também o sustentáculo do muro. O muro perde a sua razão principal. Logo, a partir da glasnost, né, que é a transparência política, e a perestroika, que é a transparência, a transformação, a reestruturação econômica, isso faz com que, uma noite de 9 de novembro de 1989, esse muro torne-se obsoleto e vira ao redor dele, em cima dele, uma grande festa. Essa festa traz uma lição muito importante para a história, talvez uma das mais importantes dos últimos 100 anos. Uma nação se faz forte pelos muros que derruba e se constrói por sobre as vidas que poupa, não pelas vidas que destrói. Não dominamos o que cercamos de muralhas, mas o que permanece conosco ao derrubarem-se todas as cercas.